Você frequentou o cinema durante o ano de 2023? Se sim, as chances são bem altas de você ter conhecido esse camarada aqui, Robert J. Oppenheimer, o famoso criador da bomba atômica. E, discutivelmente, uma das frases mais famosas dele está no filme, e uma das frases que foi o discurso dele que tornou ele ainda mais famoso do que ele já era e já deu esse reconhecimento a ele, que foi justamente a frase tirada do Bhagavad Gita: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. É uma frase bem impactante, né? E ele fala isso ao ser entrevistado, né, depois do acontecimento da bomba. E ele conta que na detonação algumas pessoas riram, algumas pessoas choraram, mas no fundo, pensa ele, que todos pensaram e lembraram dessa parte do Bhagavad Gita em que Krishna se mostra para o príncipe na sua forma de muitos braços, ao tentar convencer ele do seu dever em lutar contra seus primos, seus amigos, seus irmãos, seus parentes, pessoas que ele considerava próximas a ele, e que ele não queria lutar contra aquele pessoal, mas toda a história do Bhagavad Gita basicamente é Krishna tentando convencer o príncipe de que esse é o dever dele e que isso é o certo a se fazer, independente dos sentimentos dele. E nessa hora, Krishna se revela e fala: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. E tem uma coisa que é muito comum, que é o pessoal desinterpretar essa frase. Ver essa frase e pensar: caramba, ele estava dizendo que agora ele era a morte. O Oppenheimer, ele era a morte, porque ele fez a bomba atômica e matou diversas pessoas. Ele tem um poder para destruir mundos. Ele está dizendo: caramba, eu sou insanamente forte agora, eu sou a morte. Mas não é esse o sentido da frase. Ele não quer falar de que a bomba atômica é muito poderosa. A gente já sabe disso, todo mundo já sabe o poder que isso tem. Essa entrevista foi dada depois da bomba ter sido usada, depois do fim da guerra. Então, a gente já sabe o poder que a bomba tem, inegavelmente. O que ele quer dizer é o sentido de resignação e de determinação no objetivo dele. Ele se pergunta naquela hora se o que ele está fazendo é certo. Mas ele percebe, pelo menos na perspectiva dele, que se ele não fizer isso, o resultado vai ser muito pior. Durante o texto da Bhagavad Gita, que é um texto que eu tenho tido a sorte de ter um pessoal ainda mais letrado me ensinando sobre esse texto recentemente, que ele parte, né, do contexto maior, que é o texto do Mahabharata, que é basicamente uma epopeia hindu. Ele fala, basicamente, esse tempo todo sobre Krishna tentando convencer o príncipe, né, de seu dever. E ele começa de uma perspectiva utilitária, de falar: se você fizer isso, mesmo se você morrer, você vai para o céu. Se você ficar vivo, você tem muito a ganhar aqui na Terra, né? E posteriormente ele parte para um sentido de: você é um guerreiro, você tem que fazer aquilo que é da sua natureza, que é guerrear. É para isso que você serve. Você é um ótimo arqueiro. Se você não fizer isso, você vai estar renegando a sua essência. Você não vai estar fazendo certo. E isso vai lhe condenar. Depois ele passa até a falar que ele deveria fazer aquilo porque é a ação certa, é a retação, como algumas traduções dizem, por exemplo, a que eu tenho aqui, que é essa versãozinha branca aqui do livro. E ele fala basicamente que ele deveria fazer isso porque é o certo, sem buscar objetivo, sem buscar uma ação final. Porque em você tentar fazer as coisas para tentar entrar no céu, você está se condenando, porque você não está fazendo a ação pela ação, você não está fazendo ela genuinamente. E aí você tem isso em contraste com as partes de início do livro, né, que tem essa perspectiva mais utilitária, mais para um fim, né? Mas o que é que eu quero dizer com isso tudo, né? Por que eu estou trazendo o Oppenheimer aqui, isso tudo? Bem, desde pequeno eu tenho um interesse muito grande em religiões. E eu tenho percebido cada vez mais que, apesar da moda hoje em dia de estoicismo, disso tudo, essa coisa de você controlar suas emoções, de você se manter estoico, resignado, de você ter palavra, essa coisa de você não se deixar levar demais pelas emoções e pelos momentos,
É uma coisa que está presente em todas as religiões e na maioria, né, pelo menos que eu tenho estudado, e basicamente em todas as culturas, seja do hindu, do Bhagavad Gita, até Platão falando sobre comédias e arte, como lá o pessoal era altamente emotivo, altamente expressivo, mas isso não é o certo a se fazer, seja pelo próprio estoicismo, com Sêneca, com Marco Aurélio, seja quem for. Inclusive é muito interessante, né, o fato de que Marco Aurélio ele escreveu um livro que não era para ser publicado, porque era só o diário dele. Seja em cultura iorubá, de matriz africana, onde você tem assim uma pessoa descolada, digamos assim, uma pessoa que não se deixa passar por essas impressões da vida, não é afetada por coisas ruins ou coisas boas, que se mantém estável no seu sentido de ser, que se mantém feliz, entende que a felicidade é um estado interno, ao invés de depender de motivações externas, que não se deixa iludir por elogios, nem se deixa abalar por críticas, seja até mesmo na cristianidade, como você tem essa figura também de um cavaleiro, né, que se resigna ao seu trabalho, você não vê isso como uma pessoa altamente emotiva, você vê como uma pessoa que é estoica, que é determinada naquilo ali. Então, você percebe que em diversas culturas existe, de fato, esse empurrão em direção a esse estoicismo, digamos assim, por mais que hoje em dia seja moda, especialmente nesses nichos de desenvolvimento pessoal. Mas também tem, por outro lado, o pessoal que diz que a gente deveria expressar todas as nossas emoções, não sei o quê. E uma coisa é você expressar suas emoções, outra coisa é você saber lidar com elas. É você entender, beleza, essa emoção existe, mas ela não me domina, ela não sou eu. Minha mente é o céu, os meus pensamentos são só as nuvens. Eles passam, eles são efêmeros, eles não me dominam. Essa emoção aqui eu posso lidar com ela de uma forma ou de outra. Eu posso expressar ela de uma maneira que não comprometa esse status social, esse respeito. Porque existem maneiras e maneiras, né, de você lidar com essas emoções. Não significa que você precisa ser dominado por elas. Então, a lição de hoje é essa, cara. Estoicismo é uma coisa, essa coisa de você dominar suas emoções, saber lidar com elas, no caso, e não ser dominado por elas. De você se resignar para uma função, para uma tarefa, e você fazer isso pensando na própria tarefa, você estar presente nesse estado quase que meditativo e fazer a ação porque ela é a ação certa e não porque você busca entrar em algum canto, você busca atingir alguma coisa. É bem o que eu estava falando também, de que você tem essa coisa até mesmo do Rickson Gracie, né, que ele fala que a partir do momento que ele deixou de se preocupar com vitória e derrota, ele conseguiu ganhar muito mais porque ele estava focado no momento, ele estava nesse estado meditativo, sem pensar num objetivo final. Então, a lição de hoje é essa, tente aplicar esses princípios aí de você se manter estoico, se manter resignado. Peço que você curta também e se inscreva. Até a próxima, valeu.